Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu queria trazer uma reflexão bíblica hoje da palavra do Senhor, que está escrito no Salmo 23, onde que Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou estar fazendo uma leitura do texto, uma breve reflexão da parte do Senhor, que o Senhor falou ao meu espírito, falou ao meu coração, e eu quero trazer uma revelação da parte do Senhor hoje. Está escrito no Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepararás uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa reflexão está no Salmo 23. O Salmo 23. Queria trazer para vocês uma reflexão da parte do Senhor. Eu queria que você se inscrevesse no meu canal, apertasse o sininho aí, que você desse o seu joinha, o seu like, que você comentasse esse vídeo, comentasse essa reflexão. Eu queria que você me ajudasse com um joinha e se inscrevesse no meu canal também. Essa palavra, ela é uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações, aonde que nós estamos falando sobre pastor. O pastor é o quê? É que apacenta as ovelhas, que cuida de ovelha. Nós somos para Deus como ovelhas. A ovelha tem a sua característica que ela não consegue se defender a si própria. Então ela precisa ser pastoreada. A ovelha por si própria, ela não consegue ser conduzida só. Ela precisa ser pastoreada. Não existe ovelha sem pastor e não existe pastor sem ovelha. Só que aqui nós estamos falando do maior pastor da Bíblia, o Senhor Jesus. Aqui Davi diz: o Senhor é o meu pastor. A tradução aqui ela diz: nada me faltará. Mas no original nós devemos entender: Ele não me faltará. Porque se eu tentar entender e te perguntar algo hoje, você vai dizer: está faltando na minha vida isso. Está faltando na minha vida talvez saúde. Está faltando na minha vida talvez uma pessoa. Às vezes você está só. Então você diz: está faltando algo na minha vida. Mas a tradução diz no original: Ele não me faltará. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E ele inicia no verso 2 dizendo: deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi queria deitar em verdes passos e queria que Deus guiasse a sua alma, porque nós devemos entender que grande a batalha. Davi sofria de uma rejeição dentro de casa. Davi é fruto de um adultério do seu pai. E ele deixa Davi de lado. Ele dá uma direção para Davi, dizendo que você vai cuidar das ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas é aquela que ficava no fundo do quintal, aquela que ficava guardada, aquela que ficava escondida, aquela que talvez que nasceu sem um olho, sem uma orelha, sem uma perna. E ali o seu pai coloca Davi para cuidar daquelas ovelhas. Jessé, o seu pai, coloca Davi para cuidar daquelas ovelhas na parte do fundo. Porque o normal, se na frente da casa tivesse um curral com as melhores ovelhas, para que se vendesse, aplicasse esse dinheiro e tivesse ali o seu lucro. Mas Davi
ele se sentia só, ele se sentia solitário. E duramente na vida da gente quando a gente se sente só e solitário. Órfão de pai vivo, órfão de mãe viva. Então Davi tem que se apegar em algo sobrenatural. Davi tem que pedir para o Senhor cuidar dele. Davi tem que pedir para o Senhor apacentar ele. Davi precisava de pasto verdejantes. Davi precisava de ser alimentado. Davi precisava receber um alimento que só podia vir do Senhor. Porque muitas das vezes a rejeição do homem, ela cresce. Os homens deixam nós de lado. Talvez sua mulher deixe você de lado, seu pai deixa você de lado. Mas entenda uma coisa: quando você é rejeitado pelos homens, esse é um momento propício para que o Senhor comece a te apacentar. E o verso 3, capítulo 23, verso 3, né? Diz: refrigera minha alma, guie-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele diz: esfria minha alma que está aquecida, guia pela vereda da justiça e me ensina a ser justo, me guia para que eu possa ser justo, pelo amor do seu nome, Jeová, pelo amor do seu nome, Jesus, que é santo. Me guia e refrigera, me traz refrigério a uma alma aquecida, a uma alma atormentada, a uma alma deixada de lado. Refrigera, me dá paz, me dá calma, me dá ânimo, para que eu possa ser guiado pela sua vereda e também ter justiça. Aqui no 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo, mesmo se eu estiver doente, mesmo se eu estiver no vale, porque na montanha nós estamos em um lugar alto, mas quando estiver num vale é porque nós descemos. Desceu talvez no seu financeiro, desceu talvez na sua saúde. Outrora talvez você tinha uma saúde boa e agora você não tem mais. Outrora você tinha uma situação monetária alta e agora você não tem mais. Outrora você era bem financeiramente, agora você não é mais. E ele pede para o Senhor que esteja com ele. E ainda que ele andasse, o ato dele andar não é que ele ficaria naquela situação. Ele talvez poderia passar por um momento de dificuldade financeira, ou de dificuldade até que a sua saúde tivesse no âmbito dele ter que ir no médico e tomar remédio. Mas ele diz: nenhum mal algum ele temeria, porque ele diz o quê? Tu estás comigo. O verdadeiro pastor que apacenta a ovelha estaria com ele. O Senhor Jesus estaria com ele em todos os momentos. O Senhor Jesus está comigo, está com você em todos os momentos. Ele não nos abandona. E aquele que é rejeitado, que se sente rejeitado, é um momento propício para que o Senhor venha te apacentar como ovelha, para que o Senhor venha cuidar de você como ovelha. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, ela tem dois significados. Ela apresenta uma direção aonde que aponta. O Senhor, com a sua vara, ele aponta a direção. E no outro âmbito, ele nos corrige. Porque se o nosso pastor, o nosso pai nos ama, ele também nos corrige. Se nós porventura tiver cometido algo errado, ele vem e nos corrige. Porque ele não quer ver o nosso mal. Ele não quer que a gente morra. Ele não quer que nós desfalecemos. Então, ele aponta a direção. O verdadeiro pastor, ele tem que apontar a direção. E ele tem que corrigir. Não é só corrigir, mas ele também tem que apontar uma direção para que venha cuidar da sua alma. E a autoridade, que é o cajado de Deus, vai consolar. Porque se
tanto eu como você, se nós não corrigirmos os nossos filhos, os nossos irmãos que estão em Cristo, eles vão desfalecer. Qual é a função do pastor? Além de apacentar, corrigir e apontar a direção. Muitas vezes alguns ultrapassam por ser amigo, por ser chegado, e às vezes não avisam, não falam. Mas o verdadeiro pastor, ele dá a vida pela ovelha. Porque se ele não der a vida para a ovelha, ele não passa de um bode que bate cabeça. Ele tem que entrar na frente, ele tem que guerrear para que a ovelha não seja morta. Davi conta uma história para Saul, dizendo: meu rei, quando viu um urso, ele estava para morder, já com a boca na cabeça da ovelha, eu fui lá e enfrentei ele. Eu não tive medo, mesmo com a minha estatura pequena, eu fui lá e arranquei da cabeça do urso e matei ele. Outrora, meu rei, teve um leão que ele vem para despedaçar a ovelha, e ele tem força. E quando ele estava para morder, para comer a cabeça da ovelha, eu peguei na barba dele e despedacei a tua cabeça. O pastor não tem medo de leão. O pastor não tem medo de urso. Isso representa a guerra espiritual, representa as batalhas. O urso pode despedaçar porque ele é mais forte, ele é maior. Mas também não devemos ter medo, porque se o Senhor está conosco, Ele nos apacentará. E através do seu cajado, da tua autoridade, Ele nos dará a vitória. O Senhor Jesus, Ele nos dá a vitória através do seu cajado, através da sua autoridade. E nós acreditamos que esse é um momento propício para buscar o Senhor, porque Ele vai nos apacentar. Ele vai apacentar tanto a mim como Ele vai apacentar a você também. E Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele está dizendo, no âmbito onde que não há comunhão, prepara uma mesa para mim, Senhor. Prepara uma mesa para mim, para que eu possa me alimentar com meus irmãos, para que eu possa sentar na mesa com meu Pai. Se Ele está dizendo que prepara uma mesa, é que porventura Ele se alimentava só. Ele era deixado de lado. E quando a família reunia, julgava Ele como ovelha negra, deixava de lado. E Ele fez a oração e pediu para o Senhor: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem que se levantava contra Davi? Os seus irmãos, que não deixavam ele ir para a guerra quando Israel precisava. Mas os mesmos irmãos que eram grandes de estatura, que quando veio Golias não teve coragem. Porque para Deus não adianta um grande medroso. É melhor você ter um menino que tem coragem do que você ter um grande medroso e covarde, que quando aparece um Golias não tem coragem de batalhar. Para Deus não adianta uma pessoa que é grande em estatura, é grande em reinado, é grande por achar que a sua estatura é tão grande, mas não passa de um covarde medroso que tem medo quando vem o leão e quando vem o urso. Então Davi ali, ele acreditou em si próprio. Não tenha medo se você talvez é pequeno hoje. Acredite em si próprio. Só você e Deus vai acreditar em você. Talvez as pessoas não vão acreditar em você. Talvez a sua família, os teus irmãos não vão acreditar em você. Talvez a sua mãe ou seu pai não vai acreditar em você. Mas basta que você e Deus acredite. Só basta você e Deus acreditar que tudo é possível no que crê. Então ele pede para Deus: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, agora transborda meu cálice. Derrama-se o azeite, o teu Santo Espírito precioso sobre a minha cabeça, quando eu estiver diante dos meus inimigos, para que eu não perca essa batalha, para que o Senhor venha ser glorificado nessa guerra.
para que na hora que eu for contar um testemunho, eu diga, verdadeiramente o Espírito Santo me levantou. E foi Ele que me deu vitória nessa batalha. Porque quando o azeite desceu na cabeça, Ele potencializou ele para ele vencer a batalha. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele se apoderou de Davi de uma forma que ele, como menino, ele vai diante da guerra e da batalha e ele vence Golias. Com a estratégia que Deus deu, a pedra batendo na testa, aonde Deus sabe, na massa cefálica, aonde o inimigo é frágil, aonde só o Senhor deu a estratégia. Ele joga a pedra e ali Golias cai de cabeça para frente, diante dele. Ele, como menino, ele tem que pegar a espada de Golias, que era pesada, a espada de um gigante. Ele tinha que levantar e ele tinha que cortar a cabeça para que vença a batalha. Porque pastor não pode parar no meio da batalha. Pastor tem que cortar a cabeça do inimigo e tem que vencer a batalha e tem que vencer a guerra. Só pare quando um membro estiver batizado com o Espírito Santo. Só pare quando a família estiver sendo abençoada por Deus. Só pare quando Deus tem sido glorificado. Só pare quando a cabeça do gigante estiver cortada. Não podemos parar na guerra e na batalha, porque senão o gigante vai levantar e ele vai te derrubar. Então corta a cabeça desse gigante e coloque ele por terra. Porque o Espírito Santo e o Senhor se apoderou de você. Ele vai te dar a vitória. E assim o Espírito Santo vai transbordar. E quem vai ser glorificado vai ser o Espírito Santo por essa grande obra. Não é o meu nome que vai ser engrandecido, vai ser o nome de Jesus. Vai ser o Espírito Santo que vai ser engrandecido. Ele diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor por longos dias. Você tem que ter bondade. E você também tem que ter misericórdia. Porque você pede para os outros ter misericórdia de você, mas você não tem. Você é implacável. Você não é bondoso. E por que você pede que as pessoas sejam bondosas com você? Por que você quer a bondade se você também não dá a bondade? Você precisa primeiro ser bondoso, para que você peça para as pessoas ser bom com você. Se você não tem misericórdia, como você pede misericórdia para o Senhor? É impossível isso. À medida que eu medido, eu serei medido. Então você tem que ter misericórdia e também tem que ter bondade. E pedir para o Senhor, certamente a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu vou ter sequência. Eu não vou ficar caindo, não vou ficar tropeçando. Eu não vou ficar voltando para trás. Porque longos dias eu vou estar na tua casa. Longos dias eu vou estar te adorando. Longos dias eu vou estar te buscando. Porque muitas vezes nós temos que quebrar essa tese de culto de 1 hora. Que botaram na tua cabeça. Que é 1 hora de culto, 1 hora de louvor. Quem determina o culto é o Senhor. O culto não é para mim, o culto é para Ele. É lógico que nós entendemos que às vezes temos que colocar horário porque no outro dia precisamos trabalhar. Mas a Bíblia está dizendo dias na casa do Senhor. Longos dias na casa do Senhor. Quanto mais você gasta tempo em buscar o Senhor, mais Ele vai te dar a vitória. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele diz, buscar-me-eis e me acharei, quando buscares de todo o vosso coração. Assim, quando você buscar, Ele vai deixar você o achar. Quando você buscar, ou você vai encontrar. Quando você bater na porta, ela vai se abrir. Agora não adianta ficar dormindo o dia inteiro em casa e ficar esperando a porta abrir, sendo que você não toma uma atitude de abrir esse coração e buscar o Senhor. A religiosidade te atrapalha, porque você pensa que a salvação é pela religião, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a estrela da manhã, o foco do Evangelho. Ele é o caminho que leva ao Pai.
Ele é o caminho que leva a Deus. Ele resgatou a nós. Quando a Bíblia diz que o pecado, ele nos traz a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado nós cometemos. Todo dia nós abrimos uma janela, uma procedência para morrer. Mas através do teu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos dá vida e vida com abundância. Essa reflexão eu quero trazer ao teu espírito. Jesus é o nosso pastor e ele não me faltará. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua família. Receba o Senhor como o único, suficiente Salvador. Ele é o foco, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele que vai dar salvação a essa vossa família. Quero profetizar, assim como Josué profetizou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho a certeza que você vai estar na casa do Senhor por longos dias. Receba essa palavra da parte do Senhor. Inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu like, aperte o sininho, para quando eu for trazer um vídeo, chegar para você a notificação. Um forte abraço, fica com Deus e fica na paz do Senhor Jesus.